Afinal, a vida é uma sequência de acontecimentos aleatórios, acasos, coincidências, ou a gente tem uma vida predestinada? O que tem que acontecer vai acontecer, as horas que tem que acontecer estão marcadas? Caso ainda não seja inscrito, clica aí para se inscrever, assim você não perde nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo, e tem vídeo novo toda terça-feira. Se quiser se tornar um mochileiro, desbravador ou viajante do tempo, entra para o nosso grupo de membros do canal e, sendo um viajante, você tem acesso a conteúdos especialmente preparados para essa turma. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essas são as histórias que eu vou contar hoje. Coincidências? Destino? Acaso? Vamos descobrir juntos. Uma das coisas que a gente mais escuta quando cria um canal aqui no YouTube é que você precisa ser muito interessante logo nos primeiros 4 segundos de vídeo, e que sem isso as pessoas não vão assistir o seu conteúdo, elas vão embora. E isso me faz lembrar muito de um filme de 1999 que se chama Magnolia. Eu gosto muito desse filme, ele começa exatamente com uma sequência de coincidências inacreditáveis. Essa sequência é exatamente o que torna o início do filme tão incrível. As histórias são supostamente verdadeiras, na verdade são histórias contadas para o filme. Mas é uma sequência tão interessante que faz com que você fique preso ao filme. Na primeira história é uma notícia de jornal num lugar chamado Greenberry Hill, em Londres, onde 3 homens, num assalto, tiraram a vida de um outro homem muito digno, pai de família. E a coincidência, no caso, é que os sobrenomes dos 3 bandidos seriam Joseph Green, Stanley Berry e Daniel Hill. Juntando os 3 sobrenomes formariam a palavra Greenberry Hill, o nome do lugar. A segunda história é um incêndio que também teria sido noticiado num jornal, onde para conter esse incêndio foi preciso a utilização de um hidroavião. E aí o que acontece é que um rapaz que era apaixonado por mergulho estava no lago mergulhando naquele dia, e quando o avião teria baixado para o lago para pegar água, ele acabou sugando o rapaz para dentro do avião, e como depois despejaram a água por cima da floresta, esse rapaz teria sido encontrado no topo de uma árvore muito alta, já sem vida. E aí a coincidência nesse caso é que esse rapaz era croupier numa mesa de cassino, e o piloto do avião 2 dias antes estava nesse cassino e teria partido para a briga para cima desse croupier, porque não tinha conseguido o número que ele precisava para vencer a rodada do jogo. E que depois de ele perceber que foi o responsável indiretamente pela morte do croupier, ele se sentiu tão culpado que acabou tirando a própria vida também. Por fim, a sequência de coincidências termina com a mais impressionante das 3. Um rapaz que estava decidido a tirar a própria vida, para isso subiu no alto de um prédio onde morava com os pais, que viviam em constante conflito. A certeza que ele estava disposto a tirar sua vida é que tinha uma carta no seu bolso que relatava o seu descontentamento. Mas o que acontece é que o pessoal do prédio tinha instalado uma rede de segurança para as pessoas que limpam as fachadas, as janelas, e nisso, uma tentativa fracassada de tirar a própria vida acabou se tornando um homicídio bem-sucedido, porque quando ele se jogou, ao mesmo tempo, numa briga dentro de um dos apartamentos, a mulher disparou acidentalmente uma arma que estaria supostamente descarregada contra o marido, só que nesse exato momento passava pela janela o jovem disposto a acabar com tudo, e ele foi atingido com uma bala que acabou com a sua vida instantaneamente. O mais bizarro é que essa bala teria vindo de uma discussão dos seus próprios pais. Eles sempre se ameaçavam com a arma, mas nunca carregavam a arma. Era uma briga que não tinha fim. E uma criança do prédio teria afirmado que o próprio rapaz teria carregado a arma porque estava de saco cheio com aquela briga, então ele carregou a arma para que eles finalmente dessem um fim. Só que aí essa bala acabou atingindo ele mesmo quando passava pela janela, no instante antes de cair na grade de segurança, que teria salvado a vida dele, mas aí já era tarde demais. Essa é a sequência fictícia impressionante de coincidências com que o filme Magnolia
se inicia. O filme fala sobre a vida de várias pessoas que têm uma certa correlação entre uma e outra, sobre arrependimentos, mas também discute fatos que podem mudar a vida e que alguns podem entender como destino. Eu conheço muitas pessoas que dizem, por exemplo, que a nossa hora de morrer está marcada. Eu, particularmente, não acredito nisso. Acho que a nossa vida é uma sequência de ações e reações que vão determinando o que vem a seguir. Se tudo estivesse marcado, a gente não precisava fazer nada, você poderia sair por aí sendo imprudente, bom, tá tudo marcado. Mas enfim, essas sequências são fictícias, criadas para o filme. Essa, inclusive, do rapaz que pula do prédio acabou virando uma lenda urbana. É um caso de crime ficcional e ele já foi contado em diversas situações, seja entretenimento, estudos, em várias coisas. E aí eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre coincidências históricas, casos reais, coincidências que aconteceram ao longo do tempo e que deixam a gente muito impressionado. E também, para quem ficar até o fim do vídeo, eu vou contar uma coincidência muito impressionante que aconteceu na minha vida. Então, vamos lá conhecer esses casos de coincidências. Hora errada ou hora certa? A primeira das coincidências envolve grandes nomes da história, tem a ver com Robert Todd Lincoln, que foi o filho mais velho do 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. E esse foi o único dos 4 filhos de Lincoln que chegou à vida adulta. Ao longo da vida de Robert, ele cruzou com a morte de 3 presidentes dos Estados Unidos. A primeira foi a do seu próprio pai, que foi assassinado em 15 de abril de 1865. Abraham Lincoln foi morto por James Booth num teatro. Ainda preciso trazer a história de Abraham Lincoln aqui, que é bem interessante. E Robert presenciou esse acontecimento. Ele estava do lado do seu pai quando aconteceu. Posteriormente, quando o presidente James Garfield levou 3 tiros nas costas na estação ferroviária de Baltimore, em Potomac, Robert estava na estação. E 20 anos depois, em Buffalo, durante a exposição pan-americana, ele chegou no local preciso em que o presidente William McKinley era baleado. E como se não bastasse essas coincidências na vida de Robert, ele também teve a sua vida salva pelo irmão do homem que tirou a vida do seu pai. E isso aconteceu cerca de 1 ano antes do acontecido. Robert estava viajando num trem a Washington e ele estava ali gentilmente abrindo espaço próximo à porta da locomotiva para que os passageiros entrassem. Só que a locomotiva começou a se movimentar e ele acabou caindo nos trilhos. Poderia ter acontecido uma tragédia, mas aí um homem chegou, pegou ele pelo braço, pela gola e tirou ele da linha do trem. Robert ficou extremamente agradecido ao homem, que era Edwin Booth, ninguém menos do que o irmão de James Booth, que foi quem tiraria a vida de seu pai no ano seguinte. A mulher inafundável. Nossa próxima coincidência impressionante tem a ver com Violet Jessop, uma enfermeira argentina. E bom, estar em um ambiente de desastre imenso já parece uma coisa inimaginável. Imagine sobreviver a 3 desastres marítimos. Foi o que aconteceu com Violet. O primeiro dos navios em que ela estava e que passou por problemas foi o RMS Olympic, da White Star Line, em setembro de 1911. O Olympic se chocou contra um navio de guerra, o HMS Hawke, na costa da Inglaterra. E apesar das avarias, ninguém morreu. O cruzeiro se salvou e nisso também se salvou a enfermeira Violet. No ano seguinte, ela estava a bordo nada mais do que do Titanic. Como a gente bem sabe, no dia 15 de abril de 1912, 4 dias após o início da viagem inaugural, o Titanic afundou nas águas congeladas do Atlântico Norte. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal sobre o Titanic, se você ainda não viu, clica no card para ver depois. Violet sobreviveu ao naufrágio do Titanic e 4 anos depois, enquanto atuava como enfermeira voluntária durante a Primeira Guerra Mundial, voltou a ver o barco em que estava, o HMHS Britannic, afundar. Desta vez o mar era o Egeu e a culpa foi por conta do exército alemão. Violet sobreviveu a esses 3 desastres e foi falecer lá com seus 83 anos, a mulher inafundável. Em 1971, faleceu de causas naturais. Sobrevivendo a 2 bombas atômicas.
Nossa terceira história também é de sobrevivência, desta vez a pessoa em questão é Tsutomu Yamaguchi. E ele é o único homem reconhecido pelo governo japonês como sobrevivente dos 2 ataques da bomba atômica, num intervalo de 3 dias. Na época, Yamaguchi tinha 29 anos e estava em Hiroshima para uma viagem de negócios quando foi surpreendido pela explosão da bomba na cidade. Decidiu então retornar para sua cidade, que era Nagasaki. Já vou abrir aqui um parêntese que também temos um vídeo no canal contando a história das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Se você ainda não viu, é um dos vídeos mais longos aqui do canal, mas vale muito a pena ver. É um dos vídeos que eu mais me orgulho também. Se quiser assistir, clica no card para ver depois. Yamaguchi, no momento da segunda bomba, estava em seu escritório contando aos colegas o que tinha acontecido em Hiroshima, e ele também conseguiu se salvar, ainda que tenha recebido algumas cargas de radiação ionizante. Mas ainda assim, ele viveu até os 93 anos e foi falecer em 2010 em Nagasaki. 50 anos e 2 ex-presidentes partem juntos. Na quarta história, temos 2 responsáveis pela independência dos Estados Unidos que faleceram no 50º aniversário da Declaração. No século XIX, em 4 de julho de 1826, exatamente 50 anos da Declaração da Independência dos Estados Unidos, nesse dia, 2 importantes nomes do processo da emancipação faleceram: John Adams e Thomas Jefferson, respectivamente, o segundo e o terceiro presidentes dos Estados Unidos. Eles faleceram no mesmo dia, estavam separados por quase 1000 quilômetros. Adams se foi com 90 anos em Massachusetts, enquanto Jefferson tinha 83 e estava em sua propriedade na Virgínia. Uma vida documentada. Saindo um pouco das coincidências mais históricas envolvendo nomes amplamente conhecidos, temos aqui uma história bem interessante que é do homem chamado George Story. Em 23 de novembro de 1936 aconteceu a edição inaugural da revista chamada Life. Ela entrou em circulação e em suas páginas foi apresentada a foto de um médico segurando um bebê recém-nascido com a legenda Life Begins, a vida começa, que era um trocadilho com o nome da revista, que é Life, vida. Então, queria dizer que a vida estava começando, a revista estava começando. E esse bebê recebeu o nome de George Story. Ele trabalhou a sua vida como jornalista, posteriormente como administrador municipal. Depois ele se aposentou e acabou se mudando para o Havaí com a sua esposa. A revista Life seguiu a vida de George Story em todos os principais acontecimentos, como carreira, casamento, filhos, e a vida dele e da revista estavam completamente entrelaçadas. E aqui acontece a parte estranha. No ano de 2000, apenas um mês após a revista anunciar que ia encerrar as suas publicações, George Story morreu após sofrer um ataque cardíaco. E aí, a última edição, de maneira apropriada, incluiu o título Life Ends, uma vida termina. Apresentou a história de George e sua conexão com a revista. A revista começou, Life Begins, a vida começa, e terminou, uma vida termina, com o nascimento e a morte de George Story. Vidas duplicadas. Essa é uma das histórias que mais me impressionaram a respeito de coincidências e eu acho que se não fosse documentado, ninguém ia acreditar que é verdade. O que aconteceu foi que 2 bebês gêmeos, eles tinham apenas 3 semanas de idade quando foram encaminhados para a adoção. Um foi adotado por uma família na cidade de Lima, em Ohio, e o outro foi adotado por uma família em Piqua, também em Ohio, a cerca de 70 quilômetros um do outro. A partir desse momento em que foram separados, eles não tiveram contato e começou uma série de coincidências que surpreendem qualquer pessoa. Em primeiro lugar, ambos foram batizados de James e eram chamados de Jim entre seus amigos e familiares. Os 2 tinham um cachorro que deram o nome de Toy. Mas ainda fica melhor. Na vida adulta, os 2 se casaram, cada um com uma mulher chamada Linda. Depois de alguns anos, os 2 se divorciaram e, novamente, os 2 se casaram com uma mulher chamada Beth. E por fim, o seu primeiro filho, tanto de um quanto do outro, foi chamado de James Allen. E a única diferença é que um Allen era escrito com 2 L's e o outro com um L só.
Os dois eram fumantes, dirigiam a mesma marca de carro, que era da mesma cor, tinham profissões semelhantes, e aí a gente se pergunta como é que tudo isso veio à tona. Não sei se um deles ou os dois sabia da existência do irmão, mas a história veio à tona quando eles tinham 39 anos, onde um contatou o outro e decidiram se encontrar. E assim, quando alguns cientistas ficaram sabendo desse caso, eles convidaram os dois para fazer parte de algumas pesquisas, porque aquilo tudo era muito bizarro, como que eles tiveram as mesmas escolhas de vida, praticamente uma vida duplicada. É difícil para a cabeça de qualquer um. E aí, dos experimentos do Dr. Thomas Bouchard, determinou que as ondas cerebrais dos dois eram praticamente idênticas. Eles tiveram a mesma vida. Quando eu achei essa história na internet, eu desconfiei que ela fosse verdade, mas realmente ela é verdadeira, aconteceu mesmo. Existem várias entrevistas deles por aí e está nas coincidências doidas da vida. Amortecedor de bebê. Continuando aqui com as nossas histórias de coincidências, no ano de 1930, um homem chamado Joseph Figlock estava caminhando pela rua de Detroit quando uma mãe descuidada deixou que seu filho caísse da janela de um pequeno prédio onde morava e o bebê caiu em cima de Figlock, que estava passando naquele momento. E como a queda foi amortecida, ambos saíram ilesos. Não é que um ano depois o mesmo bebê caiu da mesma janela e, pasmem, atingiu novamente Joseph Figlock, que estava passando mais uma vez pelo local. Novamente, ambos sobreviveram e saíram intactos, acreditem se quiser, aconteceu. Coincidência fotográfica. Em 1914, uma mãe alemã deixou uma chapa de filme para ser revelada. Uma chapa de foto, também conhecida como placa de filme, é um suporte que foi utilizado na fotografia analógica para capturar imagens, antes da popularização dos filmes em rolo. As chapas de foto eram amplamente utilizadas, elas são placas finas revestidas com emulsão fotossensível, que é sensível à luz. Após a exposição, a chapa é processada quimicamente para revelar a imagem. Essas chapas costumavam ser inseridas nas câmeras fotográficas para capturar fotografias. E nessa chapa ela tinha a foto do seu filho que ela levou numa loja em Estrasburgo. Com o início da Primeira Guerra Mundial, ela não conseguiu voltar para aquela cidade para pegar o filme e acreditou que nunca mais veria aquela foto, que ela deveria ter se perdido. 2 anos depois, ela comprou uma nova placa de filme em Frankfurt, que fica a mais de 100 quilômetros de distância da primeira cidade, para tirar uma foto da sua filha que tinha acabado de nascer. Ela mandou a foto para a revelação e ela descobriu que aquela era, na verdade, a mesma chapa utilizada por ela para fazer a foto do seu primeiro filho. A chapa jamais foi revelada e acabou sendo vendida como um filme virgem. E surpreendentemente, ela mesma comprou e o resultado da revelação da sua filha recém-nascida foi uma foto de dupla exposição que mostrava a imagem dos seus 2 filhos sobrepostos. Quais as chances? Coincidência literária. E agora uma coincidência literária. A romancista Anne Parrish estava passeando pelas livrarias parisienses na década de 20 e aí ela viu numa vitrine um dos seus livros favoritos da infância chamado Jack Frost e Outras Histórias. Então ela pegou o livro e mostrou o exemplar para o seu marido, falando carinhosamente que aquela obra havia marcado a sua infância. Então ela abriu o livro e na folha de rosto encontrou a inscrição Anne Parrish, 209N Weber Street, Colorado Springs. Aquele era o próprio livro que Anne lia quando era criança. Ela mesma havia marcado o endereço e o seu nome na parte interna do exemplar. O livro acabou encontrando sua dona novamente. E agora essa história me leva para a coincidência da minha vida, que também me deixou bastante impressionado. Tava escrito? Quando eu era criança, desde que eu aprendi a ler, essa foi uma das minhas grandes paixões. Já comentei em alguns outros vídeos que uma das minhas coisas preferidas na escola é que quando chovia e era dia de educação física, a gente não ia para a quadra e eles levavam a gente para uma espécie de sala ou para a biblioteca. Eu amava ir para a biblioteca e ficar lá lendo vários livros. E nessa época eu tive contato com um livro chamado Férias em Shangri-La, da autora Teresa Noronha.
Ele é super curtinho, eu simplesmente amo esse livro. Conta a história do Fernando, um menino que vai passar uns dias numa fazenda de uma prima e ele não queria ir pra lá porque ele é o garoto da cidade, ele queria ir pra Brasília, mas acaba fazendo amizades verdadeiras, desvendando mistérios e vivendo tantas aventuras ali naquela fazenda que ele acaba se apaixonando pelo lugar e chama essa fazenda de Shangri-La, que remete a um lugar onde as pessoas nunca crescem e tudo é sempre feliz. Esse livro termina sem resolver um dos mistérios, de que Fernando com seu amigo Jabuti encontram uma porta misteriosa num muro e Fernando tem essa mania de tentar achar passagem para outros mundos, para o centro da Terra, enfim. Nesse primeiro livro, eles não têm a oportunidade de abrir essa porta. Mas Teresa Noronha fez uma continuação do livro O Mistério de Shangri-La, que conta o que aconteceu quando eles conseguiram abrir essa porta. Só que eu nunca tive a oportunidade na infância de ler O Mistério de Shangri-La, porque eu nunca encontrei esse livro. E bom, aí vamos para coincidência, né? Depois de adulta, conheci o Thiago, que agora é o meu marido, num aplicativo de relacionamentos, e a gente morava em cidades diferentes, eu no sul de Minas, ele no interior de São Paulo. Contei pra ele essa história na época que a gente namorava, e a gente procurou num sebo na internet e acabou encontrando tanto Férias em Shangri-La como O Mistério de Shangri-La, e eu queria muito ler o que tinha acontecido, o que tinha dentro daquela porta, então o Thiago comprou para mim de presente esses livros e eu pude, enfim, ler O Mistério de Shangri-La, que completava ali o mistério da minha infância. Eu fui ler, é uma história muito legal também, que lendo depois de adulta, pareceu até um pouco bobinha, mas eu, criança, achava a coisa mais incrível do mundo. Mas o que mais me impressionou é que o início do livro começa com uma viagem. Eis que num parágrafo, durante a viagem de Fernando, ele menciona que no percurso precisaria passar em São João da Boa Vista. No trecho diz assim: acontece que em São João da Boa Vista também tinham parentes. Se passassem pela casa do tio Augusto sem parar, ele ficaria sentido. Pararam e não escaparam do cafezinho e de uma prosa agradável, mas muito, muito comprida. Tá até grifado aqui. E por que eu até grifei e esse trecho me chamou a atenção? São João da Boa Vista, minha gente, é a cidade do meu marido. E atualmente eu moro aqui. Então, acontece que eu li esse livro na infância e a continuação desse livro que eu só li porque quem me deu foi o meu marido, que é de São João da Boa Vista, mencionava São João da Boa Vista no livro. Fiquei passada com essa coincidência. E é com essa coincidência que chegamos ao fim de mais várias histórias. Gosto muito de observar essas coisas inexplicáveis que acontecem, como diz no filme Magnolia. O filme é muito mais profundo e tem várias interpretações. Às vezes você assiste e diz, é só uma coisa que acontece. Outros já podem interpretar como castigos divinos ou estava escrito. É interessante analisar como certas coisas a gente tenta explicar, pensa que explica, mas às vezes não tem explicação. Como diz o princípio da navalha de Ockham, quando se procura uma explicação, tem várias hipóteses, a tendência é que a verdadeira seja a mais simples. E você, tem alguma história de coincidência muito impressionante? Conta pra gente nos comentários. Eu quis trazer um vídeo um pouco diferente nessa semana, eu sempre trago um assunto específico, mas na minha cabeça funciona assim, quando um assunto fica martelando, eu preciso colocar pra fora. E essa coisa das coincidências estavam lá há bastante tempo na minha mente, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, deixem nos comentários, eu posso trazer outras partes, mesmo porque eu achei muitas histórias que se eu fosse colocar todas o vídeo ia ficar imenso. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, clica para se inscrever, assim você não perde nenhuma das nossas histórias, as incríveis viagens através do tempo. Deixem o like, comentem o que acharam do vídeo, se possível compartilhe com alguém que possa gostar desse conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre as fontes de onde baseamos o nosso roteiro de hoje, também como as informações sobre o filme e os livros citados. E é isso, minha gente, fico por aqui, tenham uma semana incrível. Prestem atenção nas coincidências e até a próxima história.